Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido um prazer estudar os Salmos com vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, já se inscreva, ative todas as notificações para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Essa é uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Agora nós vamos analisar o Salmo 68 e depois nós iremos orar. Esse salmo é um cântico de Davi que foi composto durante o transporte da Arca da Aliança e foi recitado quando Davi a levou da casa de Obed-Edom para o lugar preparado no Monte Sião. É um hino que fala ao nosso coração. Vocês vão ver. O salmo descreve adequadamente o caminho do Senhor Jesus entre os santos e a ascensão à glória. O salmo começa assim: Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Moisés usou palavras semelhantes quando a nuvem se levantava e a arca era transportada, conforme Números 10, versículo 35 e 36. A presença de Deus é o que dava importância à arca, e não à arca em si mesma. A arca era levantada, mas na verdade Deus é que se levantava para proteger o seu povo, liderando o caminho. O pecado, a morte e o inferno conhecem o terror do braço santo do Senhor. Os exércitos foram desbaratados com a ação do braço do Senhor. Os nossos inimigos são os seus inimigos, e nisto está a confiança da nossa vitória. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Na presença de Deus, meus irmãos, há abundância de alegria. Essa presença, que é medo e morte para os maus, é desejo e delícia para os santos. O povo de Deus deve louvá-lo e exaltar o seu nome. Lembrem-se do seu nome grandioso e incompreensível. A sensação que temos da grandeza divina não deve ministrar terror, mas alegria para a alma. Exultemos na presença dele. No deserto o povo era como uma nação de órfãos, mas Deus era mais do que um pai para eles. Tendo em vista que a geração que saiu do Egito foi se extinguindo pouco a pouco, havia muitas viúvas e órfãos no acampamento. Contudo, não passavam necessidade nem eram injustiçados, pois as leis justas e os administradores justos a quem Deus nomeara cuidavam muito bem dos interesses dos necessitados. O tabernáculo era o palácio da justiça. A arca era o trono do grande rei. Esta situação era grande motivo de alegria para Israel, que era governado por alguém que não permitia que os pobres e necessitados fossem oprimidos. Até hoje e para sempre, Deus é e será o guardião peculiar dos indefesos. Ele é o diretor-geral dos orfanatos, o protetor das viúvas. Amém? Ele é tão glorioso que cavalga sobre os céus, mas ao mesmo tempo tão compassivo que atende os pobres da terra. Deus é aquele que faz o solitário viver em família. O povo de Israel foi repartido e espalhado pela terra do Egito. Os laços familiares foram desconsiderados e os afetos esmagados. Mas quando escapou de Faraó, o povo foi juntado novamente e todas as associações afetuosas da vida familiar foram restabelecidas. Deus liberta os que estão presos em grilhões. Os mais oprimidos no Egito foram acorrentados e presos, mas o libertador divino os colocou em perfeita liberdade. Aquele que outrora fez isso continua fazendo hoje a sua obra graciosa. O coração solitário, convencido do pecado e deixado sozinho a lamentar, é recebido na família do primogênito. O espírito acorrentado é liberto e a prisão demolida quando o pecado é perdoado. Por tudo isso,
Deus tem de ser grandemente exaltado, porque foi Ele que o fez, e engrandecida seja a glória da sua graça. No entanto, amados irmãos, mesmo estando em Canaã, muitos foram consumidos pela escassez por causa da maldade de seus corações. Os injustos entregam-se aos seus desejos maus, e para estes há apenas uma terra seca. Que Deus nos livre disso. O salmo continua: ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá. Esta é uma pausa que Davi fez. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. Deus vai à frente do seu povo. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus! Não importa que à nossa frente há um mar vermelho ou muita terra seca. Deus é a coluna de nuvem e a coluna de fogo que sempre nos conduz pelo caminho certo. E se é o caminho certo, ainda que não pareça, chegaremos no lugar certo. Venceremos as dificuldades, pois fiel é o nosso guia. Amém? Davi fez uma pausa, como já disse na canção, para que todos pudessem se preparar para contemplar as obras de Deus. Sob os passos sublimes do Senhor tremia o chão sólido, e os céus destilavam perante a face de Deus. Como se estivessem se curvando diante do seu Deus, as nuvens desceram e algumas gotas escuras de chuva infiltraram-se amplamente. Ao término de cada etapa, quando paravam cansados da marcha, encontravam tamanha abundância de coisas boas que os aguardavam e eles eram prontamente refrescados. Os pés jamais ficaram inchados durante todos esses 40 anos. Quando estavam exaustos, Deus não estava. Quando estavam cansados, Deus não estava. Eram a sua herança escolhida e, portanto, embora para o bem deles ele permitisse que ficassem cansados, ele cuidava vigilantemente deles e considerava ternamente as suas angústias. De certa forma, até hoje, meus amados, os eleitos de Deus, nesse estado de deserto, são sujeitos a ficarem cansados e desfalecidos. Jeová, porém, que sempre é amoroso, vem com socorros oportunos para alegrar os desanimados, para fortalecer os fracos e para restaurar as forças dos famintos. Você pode dizer amém? O salmo continua: o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiam à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Zalmon. Esta é uma passagem difícil, pois pode significar algumas coisas. Por exemplo, que as mulheres em casa que haviam se vestido vilmente enquanto faziam os trabalhos domésticos seriam tão vistosamente trajadas com o espólio que seriam como pombas de asas prateadas e plumagem douradas. Pode significar também que seja a nação de Israel que ficava enegrecida pelos fornos de olaria do Egito, que estaria agora reluzente e feliz com o triunfo e a liberdade. Ou também pode significar essa canção que a arca seria trazida do lugar ruim e insatisfatório, com Obed-Edom, para um local de residência mais bonito e adequado. Se soubéssemos tudo o que era conhecido quando esse antigo hino foi composto, nós teríamos a resposta certa. De qualquer forma, podemos compreender que, da mais baixa situação, o Senhor erguerá o seu povo para a alegria, liberdade, riqueza e beleza. O monte Zalmon estava coberto de vegetação escura e parecia preto, mas apresentou aspecto totalmente diferente quando a neve o cobriu. Assim, por esta mudança surpreendente da escuridão sombria, à brancura reluzente, Davi estabelece a mudança da guerra para a paz. A intenção foi caracterizar a glória e perfeição do triunfo divino sobre os maiores inimigos. A partir de agora, o tema da canção não será a marcha,
mas a batalha e a vitória. Os sacerdotes no cume do monte, desse monte designado por Deus, começaram a exaltar o Senhor por ter escolhido Sião como local de residência. O monte de Deus é como um monte de Bazã, um monte elevado como um monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá. O original hebraico nos diz mais exatamente que o monte de Deus é Bazã, que quer dizer que Bazã é uma montanha elevada de altura muito maior do que o monte Sião. Portanto, a escolha do Senhor exaltar a Sião acima das mais altas montanhas. A elevação da natureza não é nada perante o Senhor. Ele escolhe como lhe agrada, e de acordo com o conselho da sua vontade, ele escolheu Sião e ignorou os cumes altivos e enaltecidos de Bazã. É assim que ele faz com as coisas vis deste mundo e com as coisas que são menosprezadas, escolhendo-as para serem monumentos da sua graça e soberania. Os montes elevados saltam de inveja, no entanto, isso não adianta nada, pois a escolha do Senhor é fixa. Os montes elevados não podem alcançar a sublimidade que a presença do Senhor concedeu ao pequeno monte Moriá, por exemplo. Deus escolheu Sião para ser a sua morada. Espiritualmente, o Senhor habita para sempre em Sião, a igreja eleita. E foi a glória de Sião ser um tipo da igreja. O que eram Carmelo e Sirion e suas elevadas alturas em comparação a Sião, a alegria da terra. A eleição de Deus é direito de exclusividade de nobreza. São homens escolhidos a quem Deus escolheu, e essa posição é insuperavelmente honrada, pois ele a honra com a sua presença. As outras nações, as quais no versículo anterior foram simbolicamente chamadas de montes elevados, gloriavam-se nos carros de guerra. Mas Sião, embora muito mais modesto, era mais forte do que todas elas, pois a onipotência de Deus estava com Sião como 20.000 carros. Deus está em Sião como comandante supremo dos seus incontáveis exércitos, e onde ele está, há santidade. Vejam que coisa interessante. A arca foi levada ao cume de Sião. O próprio Deus tomou posse dos lugares altos da terra, por serem exaltados e elevadíssimos. O antítipo da arca, o Senhor Jesus, ascendeu aos céus com as extraordinárias marcas de triunfo. O Senhor desceu e deixou o trono para lutar contra os nossos inimigos. Agora que a batalha acabou, ele volta para a glória. Hoje, ele está exaltado muito acima de todas as coisas. Antigamente, os grandes conquistadores levavam nações inteiras em cativeiro. Semelhantemente, Jesus tomou do território do inimigo enorme grupo de pessoas como troféu da sua graça poderosa. De acordo com o caráter gracioso do seu reinado, sucede que ser levado em cativeiro por ele é cessar o nosso cativeiro, ou o próprio cativeiro ser levado cativo. É deveras um glorioso resultado. O Senhor Jesus destrói os inimigos com as próprias armas deles. Vocês conseguem reparar isso? Mata a morte com a morte. Sepulta a sepultura. Leva cativo o cativeiro. Jesus recebeu dons para os homens, dos quais ele faz plena distribuição, enriquecendo a igreja com os frutos inestimáveis da ascensão, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, além de todos os dons diversos. Nele, o homem que recebeu dons para os homens, somos dotados de tesouros inestimáveis e, movidos pela gratidão, devolvemos dons a ele. Sim, nós lhe damos nós mesmos o nosso tudo. Amém? Mais uma pausa foi feita por Davi para que os músicos aumentassem o tom, pois o Senhor é o triunfo glorioso de seu povo.
O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Meu Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. O guardador também é o destruidor. Guarde isso, meus irmãos. O guardador também é o destruidor. O Senhor fere os inimigos no ponto alto do orgulho. A semente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Não há defesa contra o Senhor. Deus cobre a cabeça dos seus servos, mas esmaga a cabeça dos inimigos. Na segunda vinda do Senhor Jesus, os inimigos verão que os juízos divinos são além de concepção terrível. A derrota do inimigo será tamanha que os cães lamberão o sangue dele. Para nós, exceto em sentido espiritual, esse versículo soa cruelmente, não é verdade? Como algo terrível e cruel. Mas lido com o sentido interior, verificamos que nós também desejamos a derrota absoluta e esmagadora de todo o mal, e que a injustiça e o pecado sejam objetos de profundo desprezo. Terrível é o Deus de Israel quando ele se apresenta como homem de guerra, e muito mais terrível é o Cristo de Deus quando ele desnuda o braço para ferir os inimigos. Texto forte, não é, meus irmãos? Deus me concedeu o privilégio de produzir a série Apocalipse. Todo o livro foi analisado versículo por versículo, e você será ricamente abençoado se começar a estudar esse livro. É só acessar a série Apocalipse em nossas playlists. Faça isso, tá bom? O salmo continua: ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. A canção descreveu as caminhadas do Senhor. Os amigos e inimigos viram as saídas do Senhor com a arca e o povo. Supomos que agora a procissão estava subindo o monte e entrando na área delimitada onde foi levantado o tabernáculo para a arca. Neste momento, era apropriado declarar com a canção que as tribos tinham visto o avanço progressivo e glorioso do Senhor enquanto ele guiava o povo. O pequeno Benjamim fora o predileto de Jacó e agora é a tribo designada a marchar na primeira posição na procissão e habitar mais próximo do lugar santo. Israel estava ali, como também Judá. Não havia divisão entre o povo. O norte enviou um contingente representativo, como também o sul. A longa procissão mostrava a lealdade genuína de todas as tribos ao seu Senhor e Rei. Davi agora põe na boca da assembleia uma canção predizendo as futuras conquistas de Jeová. Veja só. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. O Senhor ordenou que sejamos fortes no dia da batalha. Isso é um grande consolo. A força que devemos ter para superar os momentos difíceis nos será ordenada pelo Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja Deus! O palácio de Deus, que se elevava acima de Jerusalém, tornou-se uma maravilha para todas as terras. Esse versículo profetiza o fato, o qual se cumpriu quando o palácio de Deus passou do tabernáculo de Davi para o templo de Salomão. Era tão esplêndido o edifício que a longínqua rainha de Sabá o visitou trazendo presentes. Muitos príncipes circunvizinhos, impressionados com a riqueza e poder ali exibidos, também levavam tributos ao Deus de Israel. A Igreja de Deus, quando verdadeiramente espiritual, ganha para o seu Deus a homenagem das nações.
Na glória dos últimos dias, esta verdade será constatada muito mais literalmente e em grande parte. Todos os touros sagrados do Egito foram inúteis para enfrentar um assim diz o Senhor. Os touros papistas e os éditos imperiais arremeteram-se contra a igreja do Senhor, mas não prevaleceram contra ela e jamais prevalecerão. Os inimigos mais pobres e mais fracos também se dispuseram em causar dano, mas a voz divina os controla. As multidões são como nada para o Senhor quando ele sai com poder. Touros ou novilhos não passam de gado para o matadouro quando a onipotência se manifesta. O evangelho, como a arca, não tem nada o que temer, quer seja grande, quer seja pequeno. É uma pedra na qual todo aquele que nela tropeçar será despedaçado. O versículo 31 está nos dizendo que velhos inimigos serão os novos amigos. Salomão achou uma esposa na casa de Faraó. Cristo reuniu um povo dos reinos do pecado. Grandes pecadores se renderão ao cetro da graça, e grandes homens se tornarão bons homens por irem a Deus. Apressa, Senhor, apressa esse dia, quando a civilização e o barbarismo da terra te adorarem, e o Egito e a Etiópia se unirem de comum e alegre acordo em cultuar-te. Esta é a confiança dos teus santos, e até mesmo a tua promessa. Apressa esse dia, Senhor, segundo o teu devido tempo, bom Senhor. Esse salmo termina dessa forma. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, Selá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus a fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus! Gloriosa será a canção na qual impérios inteiros se unirão em louvor a Deus. Mais uma pausa foi feita por Davi para que possamos descansar na certeza de que reinaremos para sempre com Cristo. Nos versículos anteriores, o Salmo descrevera Cristo nas suas manifestações terrenas, como a marchar pelo deserto. Agora, na glória celestial, o descreve como a montar nos céus das eras primevas. Muito tempo antes que esse céu e essa terra fossem feitos, as mais altas moradas da deidade já estavam firmes. Antes que homens ou anjos fossem criados, o esplendor do grande rei já era tão grande quanto agora, e os seus triunfos todo gloriosos. O nosso conhecimento alcança apenas um fragmento muito pequeno da vida de Deus, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, conforme Miqueias 5, versículo 2. A nação favorecida é protegida pela majestade divina. Nós somos esta nação, meus irmãos, nação formada por todo cristão. A grandeza de Deus é a bondade para nós. A sua glória é a nossa defesa. Ele rege toda a natureza com majestade impressionante. Nada é alto demais a ponto de estar acima dele, ou baixo demais a ponto de estar abaixo dele. Louvemo-no, então, nas mais sublimes alturas. Senhor, tu inspiras reverência e medo. Os santos obedecem a ti com temor e tremor. Os inimigos fogem de pavor e assombro. Dos teus átrios triplos e, sobretudo, do Santo dos Santos, a tua majestade relampeja e faz os filhos dos homens prostrarem em tremor. Tu és o Deus de Israel por aliança. És terrível aos inimigos, fortalecendo o teu povo, de forma que um persegue 1000 e 2000 põe em fuga 10.000. Todo o poder dos guerreiros de Israel deriva-se do Senhor, a fonte de todo o poder. O Senhor é forte e fortalece. Benditos são os que se servem dos recursos do Senhor, pois renovarão as forças. Enquanto o autossuficiente desanima, o todo-suficiente sustenta o crente mais fraco. Bendito seja Deus! É assim que esse salmo termina, meus irmãos, e é assim que manifestamos nossa gratidão a Ti, ó Deus, pela Tua maravilhosa, fiel e inigualável palavra. Diga a nossa alma amém para isto
Sim, mais uma vez, amém. Amados irmãos, que salmo maravilhoso, não é verdade? Aproveite agora para você colocar o seu pedido de oração e intercessão nos comentários, se você ainda não fez isso, tá bom? Para que possamos orar uns pelos outros durante a semana também. Ore comigo. Senhor nosso Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom ter certeza de que somos alvos do Teu amor e que os nossos caminhos foram todos traçados por Ti e que Tu mesmo caminhas adiante de nós para nos dar o livramento e a vitória sobre todos os nossos inimigos que se levantam diante do inferno para nos abalar e nos fazer desanimar. Muito obrigado, Senhor, pelas Suas maravilhosas promessas que desfrutaremos na eternidade. Obrigado por tudo aquilo que já recebemos nesta terra e ainda receberemos de Ti. Senhor, guia-nos nos caminhos que estão adiante de nós. Estamos certos de que cada problema que tem se levantado, cada dificuldade, como alguma doença, ou algum empecilho em nosso trabalho, ou ausência de trabalho, problemas familiares de diversas fontes, problemas emocionais e espirituais, as lutas que temos e haveremos de traçar, situações difíceis e muitas vezes desesperadoras, tudo isso, absolutamente tudo isso está diante de Ti e sob o Teu mais absoluto controle. Que tenhamos sempre um novo cântico em nossos lábios, um louvor de gratidão a Ti, que sempre estejamos prontos a buscar a Tua face e a render graças a Ti, Senhor. Ó Senhor, Tu és a fonte da nossa alegria, Tu és a força em nossos frágeis corpos, Tu és aquele que nos capacita a fazer aquilo que muitas vezes julgamos impossível. Tu és digno de receber o nosso melhor. Que seja assim todos os dias de nossas vidas. Oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Amados irmãos, não esqueçam de colocar seus pedidos de oração e intercessão nos comentários, tá bom? Para que possamos continuar orando durante a semana. Que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês através desse salmo maravilhoso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Isso fará muito bem a quem você quer bem. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.